misericórdia de Cristo. Nós te pedimos que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. Que possamos, ó Senhor, te amar, e se amarmos ao Senhor, nós o obedeceremos, faremos a sua vontade, de modo que pedimos que a tua palavra esteja em nós e em nós permaneça. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no texto que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. No versículo 12 ao versículo de número 16. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar e, se em alguma coisa vocês pensam de um modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Fomos, diz Paulo, chamados, vocacionados, nesse chamado em Cristo Jesus, a sermos irrepreensíveis, a sermos pessoas com bom testemunho, a sermos em Cristo, que se entenda em Cristo, perfeitos. Praticamente ouvimos aqui o eco do que Jesus mesmo nos disse: sede perfeitos. Por quê? Porque o nosso Pai é perfeito, nos dando este padrão, este grau de perfeição, que só é possível por uma filiação, por sermos filhos de Deus. E sabemos, como nos diz o Evangelho de João, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Paulo termina falando sobre essa soberana vocação que o temos da parte de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: andemos de acordo com o que temos alcançado. Ele mesmo diz a respeito dele próprio, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sejam boas ou sejam ruins.
eu prossigo para as que diante de mim estão. Há um caminho que eu tenho que trilhar, e eu tenho que trilhar para as coisas que diante de mim estão. Porém, nesse caminhar que sobre mim pesa esta vocação, deste testemunho que precisamos dar a cada um de nós. Esta vocação está presente. A verdade é que nós falhamos, que nós fracassamos, que nós caímos. Como nós caímos, como nós fracassamos. E hoje o que eu gostaria de falar é sobre uma nova chance. Sobre uma nova chance, quando devemos avançar para aquelas coisas que estão adiante de nós. Sobre uma nova chance, quando nós devemos nos levantar da nossa queda. Quando nós devemos nos erguer no meio do nosso, chamemos assim, do nosso fracasso, enfrentando o nosso fracasso. Mesmo numa expectativa como essa que o apóstolo Paulo nos fala, desta soberana vocação, que todos nós fomos chamados para viver em Cristo Jesus esta verdade. Mas nós caímos, nós falhamos. E o que fazer quando nós caímos? Quando nós falhamos? Precisamos nos erguer. É isso que nós precisamos fazer, não nos entregar à queda, mas nos levantar, nos erguer. Há alguns textos que eu gostaria de citar. Um deles se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 24, se não me engano, no versículo 16, que diz: porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. 7 vezes cairá o justo, e se levantará. Por que tamanha certeza de que se o justo cair, ele não ficará prostrado? Nós não podemos nos entregar à prostração. A queda pode acontecer por diversos motivos. Podemos tropeçar, podemos ser derrubados. Diversos são os motivos que podem nos levar a uma queda. Podemos estar desequilibrados, podemos estar debilitados, podemos estar em tantas realidades que terminam em uma queda, mas temos algo seguro, que de todas essas quedas, o Senhor nos levantará, que nós nos ergueremos, ou de outra maneira, que não permaneceremos prostrados. Não se entregue à prostração, não se renda ao fracasso. Tenha uma postura de fé, como o profeta Miqueias disse: não se alegrem meus inimigos,
Pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Não se alegrem os meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Essa deve ser a postura que nós devemos ter em nossa vida, como diz o salmista, no Salmo 37, ainda que eu caia, não ficarei prostrado, pois o Senhor me sustenta com a sua mão. E diz o salmista, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi. De modo que eu tenho esta certeza, se cair, como já afirmei, não ficarei prostrado, pois o Senhor me sustenta com a sua mão. Meus irmãos, quando porventura viermos a cair, se cairmos, o Senhor nos sustentará. Essa é a nossa segurança. A nossa segurança não está numa autoconfiança, mas numa confiança naquele que nos sustenta. Às vezes, as nossas quedas nos desanimam. Às vezes, as nossas quedas nos abalam ao extremo que nos dão um espírito de prostração, aonde nós não nos animamos a levantar de novo, a tentar de novo, a nos esforçar mais uma vez. Qual terá sido o sentimento que houve em Pedro, após ele ter negado ao Senhor Jesus? Como Pedro deve ter se sentido? A Bíblia fala que Pedro, saindo dali, saindo da presença de Jesus, saindo daquele lugar aonde Jesus fora levado diante do sumo sacerdote, que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Alguns dizem que talvez a melhor tradução seria: chorou lágrimas de morte. Pedro chorou intensamente, cada lágrima dele lhe doía na sua alma. Pedro teve uma oportunidade de ser fiel a Jesus, de demonstrar sua fidelidade e o seu amor a Jesus, mas Pedro fracassou terrivelmente. O negou não uma, nem duas, mas 3 vezes. E saiu dali abaladíssimo. Quão difícil deve ter sido para Pedro levantar-se dessa sua queda, desse seu fracasso. Jesus mesmo disse a Pedro:
e disse algo muito interessante ao apóstolo Pedro: no dia em que você se converter, consola os teus irmãos. É interessante que quando Jesus se reencontra com Pedro e faz com que esse responda a 3 perguntas, e a pergunta é: tu me amas? E Pedro 3 vezes responde. Para cada vez que ele negou a Jesus, ele responde: eu te amo, Senhor. E como consequência de cada uma dessas respostas, o Senhor Jesus disse: apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Quando nós estamos numa situação como essa, de queda, de fracasso, sabe, o nosso olhar está totalmente sobre nós. E nós nos preocupamos, acima de tudo, com a nossa própria pessoa. Porque esse é o sentimento de prostração. Quando eu olho para mim, quando eu me preocupo comigo, e Jesus voltou a atenção de Pedro, não para que ele se preocupasse com ele, Pedro, mas para que ele se ocupasse com outros. Em vez dele preocupar-se com ele mesmo, ele deveria ocupar-se com outros. É interessante que o Senhor Jesus diz a Pedro algo que eu buscarei traduzir da seguinte forma: você me ama? Se você me ama, cuide dos outros. A evidência que você me ama é que você cuida de outros. A evidência que você me ama é que você consola a outros. A evidência que você me ama é que você tem os outros como a sua maior ocupação, cuidar desses outros. Paremos de nos preocupar com nós mesmos e nos ocupemos com os demais. No dia em que você se converter, consola a teus irmãos. Eu tenho dito que, naquele dia, Cristo não se decepcionou com Pedro, porque toda a decepção que temos se baseia na expectativa que nutrimos. Cristo mesmo havia advertido a Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Cristo não tinha uma expectativa de que Pedro não o negaria. Isso não surpreendeu a Jesus, porque advertiu a Pedro. E ele mesmo intercedeu por Pedro, a favor de Pedro, porque o que aconteceria com Pedro? Naquele dia, quem mais se decepcionou com Pedro foi Pedro, porque ele nutria uma grande expectativa a respeito dele mesmo. Ele dizia: todos podem te deixar, eu jamais te abandonarei. E quando Pedro nota o seu fracasso, quando Pedro nota a sua queda, quando Pedro nota o desastre que aconteceu na sua vida, negando a Jesus Cristo, Pedro estava altamente decepcionado com ele mesmo. E essa era a maior prostração de Pedro, estar decepcionado com ele.
Porque uma vez que fracassamos, aquela oportunidade que nos foi dada passou. E aquela oportunidade jamais se repetirá. Mas isso não quer dizer que nós não teremos uma nova chance. Não será a mesma oportunidade. Por isso, deixemos as coisas que para trás ficaram. E prossigamos para as que diante de nós estão, nos levantando de nossa queda. Mas para nos levantarmos da nossa queda, nós temos que deixar a nossa prostração. Quando Cristo fala e 3 vezes pergunta a Pedro: tu me amas? Ele não estava perguntando a Pedro porque Cristo tivesse alguma dúvida. Cristo estava perguntando a Pedro para que Pedro não tivesse nenhuma dúvida de que ele o amava. E de que, por ele o amar, ele conseguiria fazer o que ele teria que fazer. Que por ele o amar, ele não fracassaria de novo. Por ele o amar, ele iria até o fim. Sabe, quando a Bíblia diz 7 vezes poderá cair o justo, mas se levantará. Deixa-me dizer uma coisa. Se eu caio 7 vezes, eu não cairei na 8ª. É isto que eu preciso falar a mim mesmo. Eu não cairei na 8ª. Eu posso ter caído 7 vezes, mas eu me levantei em todas elas. E eu preciso ter a convicção, a certeza absoluta, a fortaleza em Deus, que o Senhor me levantou. Eu não ficarei prostrado. Eu direi a minha vida, eu direi as trevas, eu direi que o Senhor será a minha luz. Um dos motivos que eu posso tropeçar é por andar nas trevas. Mas quando o Senhor é a minha luz, eu não tenho por que mais tropeçar. De modo que mesmo que eu caia 7 vezes, eu direi, eu não cairei na 8ª. Eu não mais cairei. Ele me sustentará. Eu caminharei e não cairei. Eu preciso me levantar, aproveitar a nova chance que Ele me dá. Eu não sei se na tua história, você que nos ouve nesta noite, você tem tido quedas. A Bíblia diz que o Senhor fortalece as nossas pernas. Talvez você esteja fraco, debilitado, mas o Senhor te fortalecerá. Ele mesmo será a sua força. Eu sei que você se pergunta: haverá uma nova chance para mim? Ele me perdoará? Ele me perdoará?
Sabe, quando eu leio o livro de Jonas, eu vejo o Deus da segunda chance, não apenas para Nínive, mas quem teve a segunda chance, antes que Nínive tivesse a segunda chance, foi o próprio Jonas. Pois ele havia fugido, porém o Senhor o buscou, o Senhor o trouxe, o Senhor o levou a Nínive, e em Nínive ele teve uma nova chance. E se ele fracassou na primeira, ele triunfou na segunda. Deus, Ele tem nos chamado para que nós nos levantemos da nossa queda, para que nós possamos ter a nossa nova chance. Eu sei, aquela oportunidade na qual fracassamos não voltará. Aquela aconteceu, ficou no passado. Mas saia da sua prostração, liberte-se de estar preso a uma queda, para que você possa continuar a sua subida, a sua escalada até o topo. Quantos alpinistas, eles se prendem, eles têm tirantes, cordas, para que se eles escorregarem ou se eles perderem o equilíbrio e caírem, possam estar ali seguros. E o que eles fazem? Eles não descem. Não é porque eles tiveram uma queda, não é porque eles tiveram uma falha, não é porque eles tiveram um escorregão que eles não conseguiram, vou descer. Não, eles sobem tudo de novo, até que cheguem ao pico. Não desista. Levante-se. Não se entregue à prostração, mas esquecendo-se das coisas que para trás ficam, prossigamos para as que diante de nós estão. Senhor nosso Deus, nós entregamos essa palavra e nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que se porventura nós próprios ou outros que hoje nos ouvem, vivem, ó Senhor, a prostração, que eles saiam da prostração, que eles se ergam da sua queda e avancem para o que diante dele está. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Senhor,